esperamos de Deus uma ação de maneira agradável aos nossos olhos ou às nossas emoções e sentimentos, e até mesmo as nossas razões, Deus vai agir e nos frustra nos nossos pensamentos, nas nossas intenções, porque esperávamos de Deus uma ação e de repente o vemos agir de outra maneira. E aqui novamente Pedro se sente incomodado com esta ação de Cristo Jesus. E Jesus está dizendo: olha, você não vai compreender o que eu faço. Você só vai entender depois. Por quê? Porque para Deus, queridos, trazer o resultado que nós gostaríamos de ter, o caminho que Deus se utiliza, a maneira que Deus trabalha, por onde Ele anda, é totalmente diferente. A Bíblia Sagrada diz, e se não me engano está em Isaías 55, que os caminhos do Senhor são muito mais altos do que o nosso, os pensamentos do Senhor muito mais elevados do que o nosso. E Deus jamais vai agir dentro da limitação que nós oferecemos para Ele. Então, para nós, é possível que só exista um caminho. Deus tem que agir assim para me dar o fim que eu preciso. E Deus vai dar uma volta que você diz: para onde Deus está indo? Mas é justamente o caminho de Deus que vai trazer o fim que você espera ter, o milagre que você espera receber. Então é bom atentar para a palavra do Senhor e saber que Ele nos pede para que venhamos confiar nele, descansar nele, porque Ele sabe muito bem o que está fazendo. Tudo está no seu controle, nada escapa. A Bíblia Sagrada diz que ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode frustrar os propósitos do Senhor. E eu quero caminhar um pouquinho para os irmãos absorverem melhor. Olha o que diz Romanos 8. Tem 2 versículos aí que para mim são maravilhosos, mas tenta entender isso. Romanos 8, e o verso 18 e o 28, mas eu vou ler o 18 primeiro aqui para os irmãos. O texto diz assim, olha: para mim, Paulo falando aos romanos, tenho por certo que as aflições desse tempo... Então ele está dizendo de aflição. Ninguém gosta de aflição. Ninguém gosta de passar por angústia, aflição. Ele está dizendo, olha, eu tenho com certeza, eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente... Então ele está falando de uma situação que ninguém gosta, que ninguém quer viver ou conviver com ela, mas ao mesmo tempo ele diz, não é para se comparar com a glória que há de ser revelada. Em outras palavras, eu vou me utilizar desse texto para dizer que Deus ele vai permitir aflições para nos levar a um lugar de glória. E quem vai entender isso? Quem vai aceitar isso? Que ser humano gostaria de passar por aflição? E Deus vai permitir a aflição para nos levar a um lugar de glória. Quando o texto prossegue no 28, ele diz, porque sabemos que tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam ao Senhor. E aí o texto vai seguir dizendo, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então há um propósito de Deus que é maior, há um chamado de Deus, porém tudo vai contribuir, e tudo é tudo, ou seja, até as aflições, até as angústias, até as decepções. Então o que Deus vai permitir na nossa caminhada, no nosso dia a dia, nós não vamos compreender. Só vamos compreender quando chegarmos e abrirmos os olhos lá na frente e olhar para trás e dizer, graças a Deus, que Deus permitiu acontecer aquilo, isso, aquilo outro na minha vida, porque hoje, eu antes ouvia falar, mas agora os meus olhos contemplam a face do Senhor. Não foi esta a frase de Jó, quando passou por tantas aflições? Antes eu ouvia falar, mas agora os meus olhos contemplam, porque as aflições o fizeram se aproximar de Deus de tal maneira
que a comunhão agora tornou-se plena. Segue comigo ainda dentro da Bíblia Sagrada, e se você puder, Salmo 119, tem um versículo aqui que é o 75. Todo esse salmo é maravilhoso, né? Salmo 119, cada versículo, ele tem uma revelação da palavra do Senhor. Mas olha o que diz o 75. Bem sei, ó Senhor, que as tuas leis são justas, e que em tua fidelidade, olha isso, irmãos, na fidelidade dele, e que em tua fidelidade me afligiste. Olha isso. Por ele ser fiel para comigo, ele vai permitir aflição. E aí como é que nós vamos entender? Não, mas eu quero, é tudo de bom. Há algumas pessoas que, por exemplo, Jesus Cristo falando sobre paz, ele diz, olha, a minha paz eu vos dou, mas não é como o mundo a dá. Então a paz que Jesus Cristo traz é algo interno, é interior. Mas você vai ter guerra, meu irmão, você vai ter batalha. Não é essa paz que o mundo diz, quando não tem batalha, que é a paz. Não, com Jesus é o seguinte, é paz no meio da batalha, no meio da guerra, porque a paz é espiritual. E esta realidade é tão grande que quando você pesquisa a Bíblia, eu não sei se está em Mateus 21, não vou ter em memória, me perdoe, mas Jesus Cristo fala, olha, eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. Eu vim colocar a mãe contra o filho, a mãe contra a filha, a nora, pai contra filho, e ele vai falando das guerras, ele vai dizer, olha, os próprios da sua casa se levantarão como seus inimigos. Por quê? Porque quem se unir à verdade que é Cristo, vai ter guerra com quem ama a mentira. Quem ama o caminho das trevas, não vai querer andar com quem anda na luz. Não há paz entre trevas e luz, ou as trevas vão ser dissipadas, ou a luz vai ser submetida às trevas, mas não vai haver paz, vai acontecer sempre um conflito, a não ser que se una isso aí, que é impossível. Então Jesus está dizendo de uma paz que é interior, é uma paz que você vai senti-la, como Pedro, quando foi levado para ser crucificado. Pedro, que outrora tinha medo da cruz, negou Jesus por 3 vezes, com medo de acompanhá-lo naquele processo da crucificação, da condenação. Jesus chega para Pedro e diz o que? Pedro, quando você for mais velho, vão te levar para o lugar que você não quer ir. E quando Pedro é mais velho, vão pegar Pedro pela mão e vão dizer, Pedro, você nega Jesus? Ele diz, não, porque Pedro agora tem uma paz que ninguém tira, ele sabe quem é Jesus. Ele sabe para onde ele está indo, ele tem certeza da vida eterna em Cristo, e eles estão levando Pedro para ser crucificado, e ele está tão cheio de paz, que na frente da cruz, ele não está nem temendo a morte, nem nada mais, ele diz, olha, eu não sou digno de morrer como meu mestre, e aí vão crucificá-lo ainda de cabeça para baixo, mas ele morre em paz, porque ele sabe, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho crido. Então os caminhos de Deus vão frustrar muita gente, se você não mergulhar na palavra, se você não mergulhar nesta comunhão com o Espírito Santo, se você não buscar mais e mais da presença do Senhor. Segue comigo ainda dentro da palavra, se você pode. Há um versículo em Isaías 48. Olha o que diz o 9 e o 10. Se tivesse a tradução na linguagem de hoje, ficaria até melhor para você compreender, mas olha o que Deus diz. Por amor do meu nome, eu tenho retardado a minha ira. Ele está dizendo, por amor do meu nome, ou seja, ele fez promessas sobre Israel, mas a ira dele se acumula, por quê? Porque o povo não obedece a sua palavra. Mas por amor ao seu nome, ou seja, pela palavra que ele declarou, que Israel seria um povo abençoado, ele retarda a sua ira, ele suporta a sua própria ira, ele não a derrama. Aí o texto prossegue, por amor do meu louvor me contenho para contigo.
para que não te venha a exterminar. Então, a ira de Deus, ela está acesa no mais alto nível, mas por causa da palavra que ele fez de promessa, ele trabalha com misericórdia para levar a salvação àqueles que ainda podem ser salvos. E ele não derrama a sua ira, ele não extermina aqueles que são merecedores disso. E aí o texto prossegue dizendo o seguinte: veja, eu te purifiquei, não como a prata, eu provei-te na fornalha da aflição. Então, para que nós venhamos chegar ao nível que ele quer, para que ele possa aplacar a sua ira, ele permite aflições, e essas aflições, por mais que pareçam que para nós é o fim, essas aflições vão nos fazer perder a nossa alegria com tudo à nossa volta. E eu já vi muitas pessoas assim. Muitas são as pessoas que só procuram Deus na depressão. Muitas pessoas só procuram Deus porque o médico desenganou. Muitas pessoas só procuram Deus porque está falindo. Muitas pessoas só procuram Deus na fornalha da aflição. Vão cair aos pés do Senhor. Então, a aflição é bênção em muitas ocasiões, para que Deus venha nos levar a estar no centro da sua vontade, do seu propósito. Você pode aplaudir o nome do Senhor por isso, glorificá-lo? Aleluia! Aleluias! É preciso então mergulhar nessa comunhão, compreender essa comunhão. E essa comunhão só pode ser compreendida no mergulhar da revelação da palavra, no mergulhar da intimidade com o Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Nós passamos por um processo, e ainda estamos passando, de política, e muitas pessoas ficaram frustradas. E a frustração me fez queimar o peito. Não sei o que eu posso dizer, mas é esta sensação. E aí, quando eu senti aquilo, eu disse: isto é o Espírito Santo. Queridos, foram os momentos melhores que eu passei da minha vida. Por quê? Porque eu me esqueci de tudo e fui para o quarto orar. E ali a glória de Deus desceu, a presença do Senhor se manifestou, acalmou meu coração e disse: tudo está no controle das minhas mãos. Eu só queria você aqui orando. Eu só queria você aqui aos meus pés. E aí você vai entendendo o mover de Deus. Você fala: Senhor, está nas mãos de Deus, querido. Está nas mãos do Senhor. Eu vou seguir ainda. Nós temos ainda alguns minutos, então, olha o que diz, queridos. Um texto muito conhecido, que é João 15, sobre a videira. Olha esse texto. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Toda vara que em mim dá fruto, não dá fruto, ele corta. E todo ramo que produz fruto, ele poda para que produza mais fruto ainda. Então pensa em você como esse ramo. Eu certamente, se eu fosse um ramo em uma árvore e pudesse falar, eu reclamaria. Se eu tivesse lá cheio de folhas, né, bonitão, e alguém viesse e me cortasse todo, eu diria: você está doido, rapaz? Para que você está me cortando? Aí o texto está dizendo o quê? Meu pai poda para que você dê mais fruto ainda. A aflição vem para que você seja mais abençoado ainda, mais frutífero ainda. Oh, glória! Deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Ele agir na tua vida. Aplaude, glorifica, faz barulho aí. Aleluia! Aleluia! É maravilhoso compreender esses mistérios dos céus. Então, os caminhos de Deus, irmãos, não tem nada a ver com os nossos caminhos. E nós só vamos compreender de fato se o Espírito Santo trazer ao nosso coração. Aí eu vou seguindo já para o fim, mas voltando no início de João 1:29, João Batista, que foi considerado por Cristo o maior profeta, João Batista vai ver Jesus e vai gritar assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías 53:1, o Espírito geme para transmitir através desse grande profeta
estas revelações que se cumpririam. Isaías vai dizer: quem deu crédito à nossa pregação? João aponta dizendo que Jesus é o Cordeiro, mas a maioria rejeita. A impressão que eu tenho é que nós somos muito apegados a algumas coisas, e como não temos a visão de Deus, nós deixamos de olhar para aquilo que é eterno e nos apegamos àquilo que é passageiro. E ao olhar para esse texto, o que que nós encontramos? Nós encontramos, por exemplo, quando Salomão constrói o primeiro templo, e ele é a joia, eu diria até do mundo, né? Eu ouvi uma pesquisa dizendo que hoje, o que Davi separou para investir no templo, equivale ao valor de 8 bilhões de dólares, ou seja, 48 bilhões para construir aquele templo. O templo de Salomão, não sei se eu tenho uma matemática, não sei se foi 380 ou 680 milhões, o templo de Salomão construído pela Universal. É uma diferença enorme. Quando você pega o texto em Ageu, capítulo 2, quando eles viram a segunda casa sendo construída porque a primeira havia sido destruída, a segunda casa, muitos choram dizendo, não se compara com a primeira casa, isso aqui não é nada. Aí Deus vem e fala, olha, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E muitos não entendem por quê. A primeira casa, a glória de Deus pousou sobre ela, os sacerdotes não suportaram a glória, caíam pelo chão, a glória de Deus encheu a casa. Mas no segundo templo, quem entrou pessoalmente no templo foi Jesus Cristo, Deus pisando na casa, a glória da... Mas eles não entenderam. Deus entrou dentro da casa pessoalmente, mas quem deu crédito? Quem ouviu? Ele entrou dentro da casa, e ninguém valorizou, e nem deram crédito à palavra de João. Jesus Cristo, então, pelos discípulos, chamado a atenção para olhar para a casa, e os discípulos dizem, mestre, vê, que construção suntuosa, magnífica. Jesus dá total desprezo à casa, dizendo, não ficará pedra sobre pedra. E aí você pensa comigo, uma casa construída com toda dificuldade, e Jesus simplesmente diz, olha, vai ser destruído. Entenda, aqueles que às vezes aquilo que você valoriza, Deus vai permitir ser tirado, porque Ele quer que você olhe para outro lado. E aí quando nós olhamos para esses detalhes da Bíblia, o que eu faço você não entende agora, mas você entenderá depois. Aí você vê a misericórdia de Deus. Você vê a misericórdia de Deus por quê? Se o templo tivesse ainda erguido, se o templo de Salomão não tivesse sido destruído, até hoje o povo estava sacrificando, e talvez até alguns de nós estaria doido para viajar para lá para oferecer algum sacrifício. Mas Deus, por misericórdia, permite que o templo seja destruído. E Ele faz isso por quê? Porque Ele quer que todos olhem para Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus único, o único que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando você olha alguma aflição que vem, Deus permite alguma coisa ser destruída, tenta entender o porquê. Deus, por quê, Pai? Por que o Senhor está permitindo? A Bíblia Sagrada, então, diz que ninguém queria, de fato, olhar para Jesus como Cordeiro. Agora tem quase 2000 e lá vai alguma coisa mais de anos, que Israel não tem condição de oferecer sacrifício, e Deus está dizendo até hoje, para aquele povo e para todos que habitam sobre a face da terra, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olhem para Cristo Jesus. Então tudo isso é misericórdia de Deus. Aquele povo deve ter ficado angustiado, como é que Deus permite isso? O templo foi destruído a primeira, a segunda vez, como é que Deus... Misericórdia de Deus, amor de Deus, bondade de Deus, porque Ele quer que você olhe para aquele que é a sua salvação. Aquele que é a verdadeira salvação. E queridos, eu vou
encerrar por aqui, mas entenda isso. Nós estamos aí vendo já notícias das preparações para o novo templo de Salomão, em Israel. Há milhões e bilhões sendo investido. Metrôs que vão fazer ali uma linha muito rápida para todos poderem sacrificar, oferecer. O que Deus está dizendo para nós, igreja? Se vai voltar o sacrifício de animais, é porque a obra que tinha que ser feita já está no fim, e a igreja vai ser arrebatada dos céus. Olha, nós estamos vivendo o tempo do fim, meu irmão. Não se apegue a muita coisa, mas não se apegue a Cristo. Porque quando voltar a oferecer sacrifícios lá, Deus está dizendo, olha, os demais que estão aí rejeitaram o único cordeiro que pode tirar o pecado do mundo. E a igreja vai ser tirada da terra, e o mundo prosseguirá com as suas rotinas, entre aspas, normais. Então a Bíblia Sagrada, ela nos confronta a entender que Deus permite situações que não vão ser agradáveis a nós. Deus vai tirar de nós muitas coisas para nos levar ao seu real propósito, aquilo que de fato Ele quer. Quando você observa cenas, e aí eu já estou encerrando, quando você observa cenas como, por exemplo, o povo que saiu do Egito, aquele povo saiu de debaixo de uma escravidão terrível, e eles foram caminho do deserto. Provavelmente, a maioria deles estava pensando, olha, estamos livres de Faraó, do nosso inimigo maior. E de repente, diante do Mar Vermelho, eles começam a ver o exército de Faraó vindo. Mar na frente, montanhas do lado, inimigo vindo atrás, deserto por todo lado. Para onde fugiremos? Quem nos socorrerá? Que loucura é essa? Por que Deus nos trouxe aqui? Quem vai entender a maneira do maior estrategista de guerra agir, meu irmão? Deus é o maior vencedor em todas as batalhas. A sua batalha, Deus já decretou vitória. Creia nele, creia na palavra dele, creia em Cristo Jesus. Quando aquele povo pensa que está derrotado, o mar se abre. O exército de Faraó está cego, furioso, entra atrás naquele mar. E quando o último personagem atravessa aquele mar do povo de Israel, as águas se fecham, e aquilo que para Israel seria a maior derrota, Deus transformou na maior vitória. Nada está perdido para aquele que nós servimos, para o Deus que nós servimos e adoramos. Não tem batalha perdida. Deus transforma até derrota em vitória para a glória do nome dele. Os caminhos dele estão muito mais altos do que o nosso, muito mais além. Não dá para tentar imaginar, Deus esqueceu, Deus não fez, Deus não. Deus está sempre no controle de todas as coisas. E Ele nos deu uma vitória tão grande, tão maravilhosa, que quando olharam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, muitos disseram, acabou. Até os discípulos disseram, e agora? Se esconderam. E no terceiro dia, viram Jesus levantar da sepultura, porque para nós agora, nem morte mais nos derrota, nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e temos vida eterna em Cristo Jesus. Aplaude o nome dele, glorifica, faz barulho. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se alguém vier para te matar, a Bíblia Sagrada diz que haverá um tempo sobre esta terra, que quem matar um cristão vai achar que está fazendo até um trabalho para Deus, destruindo alguém que, entre aspas, seria inimigo de Deus.
mas Deus está nos céus sorrindo, enquanto muitos talvez fiquem chorando aqui quando um cristão morre. A Bíblia Sagrada diz que para Deus é motivo de gozo a morte dos seus santos, porque Ele sabe para onde esses santos vão para o braço dEle, vão para a presença dEle, aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei você, mas dá vontade de aplaudir, glorificar, fazer barulho, enfim, glórias ao nome do Senhor, sempre, 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 aleluia, aleluias. Não há derrota para quem confia no Senhor, não há. Eu sei em quem eu tenho crido. Que você possa receber esta palavra, que teu coração possa receber paz, fé, firmeza, e que você entenda que Deus tem o controle de todas as coisas. Ele rege todas as coisas. Eu fico observando, eu tenho que parar por causa das horas, mas Deus, irmãos, é tão terrível. E você só precisa confiar, descansar e sorrir quando alguém falar para você: cadê teu Deus? Só fala assim: espera. Aí eu estou me lembrando aqui de Mardoqueu. Mardoqueu não era ninguém, irmãos. Alguém tão desprezível que Naamã ficava aborrecido com ele ali na porta, mas Deus agiu com uma estratégia através de Mardoqueu, colocou Esther lá, Radassa, para se casar com o rei Assuero. E aí as coisas vão acontecendo e você vê o inimigo se engrandecendo, querendo que Mardoqueu se humilhe, revoltado: vou matar, vou destruir, vou fazer, prepara a forca. E quando ele entra na presença do rei com um projeto para destruir Mardoqueu, o rei já foi tocado por Deus, e ele já foi lá nos livros de registro e já viu lá que Mardoqueu tinha feito algo de muito bom. E quando Amã chega com o projeto de enforcar Mardoqueu, aí o rei vem e diz: o que eu faria com alguém que eu quero muito honrar? Ah, faz isso, faz aquilo, roupa do rei, cavalo do rei, não sei o quê. E aí o camarada, o Amã, dizendo: ah, é comigo isso aí. Aí Deus diz: vai lá e faz isso com Mardoqueu. O quê? Aquele que eu queria que enforcasse. E aí o camarada fica doido. E ele ainda tem que sair, né, gritando: isto faz o rei a quem pretende ele honrar e tal. E sai gritando no meio da cidade. E aí Deus vai frustrando os planos do inimigo, quando o inimigo achava que estava por cima. Aí Deus diz: aquele que exalta eu abato, eu humilho. O Salmo 73 diz: eu o coloco em lugares escorregadios, não tem quem segure. Mas quem permanece humilde perante a presença do Senhor, sabendo que tudo está no controle das mãos dele, Ele exalta, Ele honra, Ele levanta do monturo, Ele faz assentar entre os príncipes. Espera no Senhor, aguarda no Senhor, acalma o teu coração, deixa o Senhor agir na tua vida, porque é só vitória, meu irmão, é só vitória. Ainda que pareça que seja derrota, é vitória para a glória do nome do Senhor. Vamos aplaudir a Ele mais uma vez, glorificando. Deus vos abençoe, Deus vos abençoe. Você pode estar sobre os seus pés. Pai, nós te rendemos graças por esses momentos aqui passados. A tua palavra é riquíssima em detalhes de revelação que nos traz vida, que nos traz gozo, que nos traz força, alimenta a nossa alma, o nosso espírito, e somos fortalecidos pela tua palavra, pela fé que a cada dia que a compreendemos se torna robusta em nosso coração. Te louvamos pela tua bendita palavra. E nesta noite eu venho orar ao Senhor por cada vida, cada coração que aqui está. E eu não sei a maneira como muitos vieram para esta reunião.
talvez frustrados, decepcionados, entristecidos, abalados, inconformados, angustiados, mas que nesta noite o teu Espírito possa ministrar ao coração de cada um, dizendo: eu ainda estou no controle, tudo ainda está no domínio das minhas santas mãos. Que a tua paz, Pai, possa inundar cada coração, que a tua paz possa tomar cada vida neste lugar, que a bênção do Senhor possa acompanhar teus filhos, que a bênção do Senhor acompanhe cada família que aqui está representada, que o Senhor possa habitar aonde os teus filhos se apresentarem, no lar, no trabalho. Ó Deus, onde eles estiverem, que se cumpra a tua palavra que diz: estou convosco todos os dias, e eles possam perceber e sentir esta paz da tua presença. Eu oro sobre os teus filhos e peço sobre eles misericórdia, perdão, graça, purificação no poder do sangue do Senhor Jesus, e que eles continuem olhando para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, que é o único Cordeiro verdadeiramente capaz de nos lavar dos nossos pecados e imundícias, pelo sangue da eterna aliança, pelo sangue que foi derramado naquela cruz. Eu abençoo cada vida e cada coração nesta noite, e que a tua palavra possa ser ministrada continuamente, através da unção e da presença do teu Espírito, em o nome do Senhor Jesus. E você que crê, recebe, confirma, diga amém, diga graças a Deus, e mais uma vez aplaude o nome do Senhor, encerrando esta reunião. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Pode aplaudir que é para Ele, pode aplaudir que é para Ele, toda a glória a Ele, toda a honra a Ele. Bendito o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Pastor Salmo, podemos encerrar, filho? Amém? Faz assim com as mãos, queridos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus os abençoe. Eu vou fazer um pedido. Ainda temos o nosso presidente no poder, na cadeira principal, e eu quero que vocês orem pelo presidente Jair Messias Bolsonaro e pelo Brasil, porque tudo está nas mãos do Senhor, e seja feita a vontade do Senhor, amém? Continuemos orando e seja feito o querer dele. Deus os abençoe. Está encerrado. Boa noite a todos.